Prefácio. Livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Donk. Há quem diga que estudar a Bíblia é perda de tempo. Todavia, se soubermos aproveitar as lições extraídas do passado, poderemos evitar os erros que os antigos cometeram. Quando escreveu para a igreja em Corinto, com vistas a ajudar essa igreja a ajustar seu modo de viver, o apóstolo Paulo utilizou da antiga história do povo de Israel a fim de que os coríntios aprendessem com os exemplos e advertências deixados pelos israelitas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e versículos 5 a 6 e o 11. Note que Paulo primeiramente diz que a história do povo de Israel não deveria ser ignorada. Depois afirma que por algumas razões Deus não se agradou da maioria deles e concluiu advertindo que os coríntios poderiam aprender com os exemplos e advertências que foram escritos para nós. Assim, convencidos de que podemos e devemos aprender com a história, é com esse sentimento que gostaríamos de apresentar-lhe este livro, cujo conteúdo nos levará a uma viagem no tempo em que percorreremos um dos períodos mais tenebrosos da história da Igreja. Alguns fatos chocantes serão contemplados, mas veremos também que mesmo nos dias mais difíceis e sombrios, Deus sempre contou com um grupo de pessoas que brilhou em meio às trevas. À luz das cartas registradas pelo apóstolo João às igrejas em Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, o autor abrirá duas janelas pelas quais poderemos enxergar o que se passou durante um período estimado de 1000 anos de história. Como dissemos, esses não foram dias fáceis para o povo de Deus, mas foram dias que deixaram legados importantes para a posteridade. Hoje, no cume do monte da história, ao observar as planícies do tempo, poderemos extrair lições vitais para a saúde e o bem-estar da Igreja na era final. O livro de Apocalipse possui um caráter de revelação histórico e profético. Sob a ótica da revelação, alguns véus serão retirados a fim de que vejamos o plano de Deus para nós que fazemos parte da Igreja. Do ponto de vista da história, veremos como Deus preservou a essência de sua Igreja até mesmo nos dias em que ela estava mergulhada na corrupção e degradação. À luz do falar profético, veremos a direção de Deus para que sejamos vencedores na era do Apocalipse. O autor nos mostra que nosso coração é a peça central no plano de Deus. Precisamos mantê-lo puro a fim de que Satanás não nos conquiste pela porta do coração. A igreja no período de Pérgamo não guardou seu coração e Satanás entrou e se instalou no seio da igreja, provocando uma mistura terrivelmente negativa. Naquele tempo, o viver de um cristão facilmente poderia ser confundido com o tipo de vida de um incrédulo. Isso por causa da mistura que passou a haver entre a igreja e o mundo. Qual foi a porta de entrada dessa mistura? O coração. Além do coração, o inimigo também buscou minar a igreja, atingindo a base de sua fé. Foram fortes os ataques à Trindade Divina, e isso desencadeou o início de uma série de heresias que viriam a corroer a igreja aos poucos, distraindo o povo de Deus da fé para uma vida de autoflagelação em busca de certa espiritualidade elevada. A história nos mostrou que isso foi uma tragédia e que a solução para esse tipo de problema é a palavra como uma espada afiada que sai da boca do Senhor. Veremos ao longo da leitura deste livro que todo desvio traz consequências para o avanço da obra do Senhor na terra. Historicamente, os desvios que a igreja sofreu fizeram com que ela se apartasse do propósito divino. Porém, como o autor também nos mostra, Deus sempre contou em todas as eras com um grupo que se manteve na linha prateada de sua graça, sendo fiel a ele, ainda que o preço dessa fidelidade tenha sido a própria vida.
Por fim, esperamos que o conteúdo deste livro desperte e encoraje cada leitor a se unir à linha prateada da graça de Deus, pois no final da história, os que ali estiverem se tornarão vencedores, e esse chamado também inclui você. Deus está levantando um grupo de vencedores, um exército que se disponha a lutar a seu lado, a sair às ruas, a fim de pregar o evangelho do reino e introduzir as pessoas na vida da igreja para ser acolhidas e ter a chance de se tornar vencedoras. Bom desfrute e boa leitura. São Paulo, julho de 2023, Os Editores.